A purificação do templo foi o texto que nós lemos. Eu confesso para os irmãos que a palavra dessa noite é a palavra um pouquinho forte, mas ela é remédio para a nossa alma, nossa vida, eu tenho certeza. Hoje a gente não prega mais pensando só nesse público que está aqui, não é verdade? A gente prega também porque há um alcance muito grande de centenas e milhares de pessoas que estão nos acompanhando e vão acompanhar posteriormente, porque as mensagens ficam na nossa plataforma, né? Ficam gravados. Mas já tem talvez uns 5 ou 6 dias que está gerando no meu coração uma palavra. A gente que prega todo dia, você termina de pregar e já começa a pensar na próxima fala, né? Domingo, por exemplo, eu preguei, ontem eu preguei, hoje estamos aqui e é sempre desafiador. Mas muito bem, o que eu quero falar com vocês hoje é sobre um momento no ministério de Jesus que ele chegou no templo. Ele chegou no templo. Eu disse domingo que eu ia pregar sobre o dia que Jesus chegou no templo. Tudo bem. Eu poderia já começar a falar sobre esta chegada do Senhor aqui no templo, e de Mateus capítulo de número 21, do versículo 12 ao 17, só a título de informação, porque eu estou vendo muitos irmãos com a canetinha, um papelinho, e o crente precisa ter os 3 B, não é verdade? Bíblia, BIC e Broco. Bloco, BIC e Bíblia, né? Para você anotar. Muito bem, eu já poderia falar logo sobre a entrada desse Jesus no templo, mas eu queria caminhar, como eu tenho ali uns 30, 35 minutos aproximadamente, eu queria caminhar com você um pouquinho dentro do um pano de fundo histórico. Mas antes disso, eu já vou dizer para você que não foi a primeira vez que Jesus entrou no templo, nesse episódio. Uma outra coisa que eu queria informar é que no Novo Testamento, nos evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas e João, em um evangelho sinótico, que é Mateus, e o evangelho teológico, que é o evangelho de João, também registra-se a entrada de Jesus no templo, expulsando os cambistas, aqueles que negociavam dentro do templo. Há um questionamento na cabeça dos teólogos se Jesus expulsou os cambistas do templo 2 vezes, foi uma ou foi 2? Por quê? Porque em João capítulo 2, assim que Jesus multiplicou, transformou a água em vinho, o texto diz que Jesus entrou no templo, logo no início do primeiro do seu milagre, do seu ministério. Tudo bem, João registrou. Já, olha só aqui para mim, para você não perder o meu raciocínio. Olha para cá, quando a gente está olhando, a gente acompanha melhor o raciocínio, sim ou não? E já esse de Mateus capítulo de número 21, já foi na segunda-feira que Jesus estava indo para Jerusalém, porque ele chegou em Jerusalém domingo, na segunda-feira da semana da sua morte. Então esta expulsão aqui já foi na semana da sua morte. Depois disso ele voltou no templo no outro dia, na terça-feira, e ali ele falou que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Mas eu não vou entrar nesse questionamento se Jesus expulsou 1 ou 2 vezes, porque na Bíblia ela não é colocada em ordem cronológica. Determinados eventos, um aconteceu depois do outro e às vezes entra primeiro na Bíblia. Mas não é o nosso foco aqui esta noite. Mas nós encontramos 2 registros de Jesus entrando no templo e expulsando os cambistas. 2 registros. Se foi de 2 vezes, vamos deixar esse incógnito por aqui. Quando chegar na glória, a gente pergunta a Jesus pessoalmente. Tudo bem. A primeira vez que Jesus entrou no templo, alguém consegue lembrar? Foi quando ele foi nos braços do seu pai adotivo e da sua mãe Maria, e quando Simeão o tomou nos braços, ok? Esta foi a primeira vez que Jesus entrou no templo, quando Simeão pegou e falou: Senhor, tu pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos agora viram o Salvador. Eu acho um momento muito lindo isso da história, não é verdade? E
todos os anos, a Bíblia diz no Evangelho de Mateus mesmo, registrou que todos os anos Jesus ia no templo. Lucas registrou isso no capítulo 2, versículo 41, que todos os anos Jesus ia com a sua família no templo. Por quê? O judeu deveria ir no templo pelo menos uma vez por ano, em uma das 3 grandes festas, que era a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa de Pentecostes. Em uma destas 3 festas, um judeu obrigatoriamente tinha que ir a Jerusalém, ou Yerushalayim, do hebraico a cidade da paz. Tudo bem, mas não é bem isso também que eu quero focar. Mas eu encontro ele em Lucas 12, 42, dando estudo bíblico no templo. Com quantos anos? 12 anos de idade, dando um banho de história, e eles ficavam loucos dizendo: como é que um menino desse sabe tudo isso, não é verdade? Mas é claro, ele era Deus, é Deus, e o Espírito do Senhor Jeová também estava sobre ele, o Espírito da iluminação, da inspiração, não é verdade? Não há nem o que questionar. Então, Jesus esteve no templo por várias vezes. O ministério de Jesus está muito relacionado com o templo em Jerusalém, que ficava na Judéia, no sul da Palestina. Do jeito que estava melhor. Vai lá. No sul da Palestina, e então em Jerusalém esse templo ficava sobre as montanhas, e o ministério de Jesus estava muito ligado ao templo. Por quê? Certa vez Jesus disse assim: ó, aqui está alguém que é maior do que o templo. Por quê? Porque Jesus, irmãos, para os judeus, o ponto de adoração, o centro era lá. Então, se alguém vai querer adorar o templo, Jesus chega e fala assim: ei, esse templo aqui é muito importante, mas aqui está alguém que é maior do que esse templo aí. Aí eu vou falar um negócio para você, dar só um glorinha aí, glória ou glorinha, do jeito que você quiser. Você sabe que eu já falei isso aqui, que Zaqueu não poderia entrar no templo, sim ou não? Porque ele era publicano, ele não podia entrar no templo, porque era considerado imundo. Mas você acredita que aquele que é maior do que o templo entrou na casa dele? Aleluia. Aquele que é maior do que o templo entrou na casa dele. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, veja bem, você gostaria também de entender uma coisa, que certa vez eu gostaria de lhe falar alguma coisa interessante, sabe o que é? Que certa vez Jesus, olhando assim para o templo, deu uma olhadinha e falou assim: ó, eu derrubo esse templo e com 3 dias levanto ele de novo. Jesus botava inspirado, não é verdade? Gastou 40 anos aqui para construir esse templo, tantos anos para construir esse templo. Que negócio que é esse, que você derruba esse templo e levanta ele em 3 dias? Jesus estava falando desse templo que era o dele, que ele ia morrer e com 3 dias ele iria ressuscitar. Ô glória, quem está pegando? Viu essa ligação de Jesus com o templo? E outros momentos que Jesus, por exemplo, em João capítulo de número 7, deu aquela mensagem poderosa: se alguém tem sede, vem a mim e beba e tal. E os queriam prender Jesus, não prenderam, e disseram: porque homem nenhum falou como ele fala, e etc. Daí a pouco a Bíblia diz em João 7,53 que todos foram para suas casas, sim ou não? O texto diz, João 7,53, e todos foram para sua casa. Mas olha o capítulo de número 8, versículo de número 1. Jesus foi para o Monte das Oliveiras, versículo de número 2, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-os ensinava. Foi nesse dia aí que aquela mulher que foi pega no ato de adultério foi levada até a presença de Jesus. Onde que aconteceu isso? No templo. Tudo bem. Então essas entradas de Jesus no templo, elas eram comuns e elas eram do dia a dia. Jesus ia para o norte, para Galileia, passava no centro, que era Samaria, vinha para o sul, ia no templo e ensinava, e encontrava com aquele povo e doutrinava. Teve um outro fato, que Jesus entrou no templo também e uma mulher levou uma moedinha, lembra? Que a moedinha caiu lá no gasofilácio. Quando a moedinha caiu,
Aí Jesus falou que ela tinha dado uma melhor oferta, porque ela tinha dado tudo. Você conhece a história. Eu só estou pontuando esses episódios no ministério de Jesus. Tudo bem. Aqui eu dou uma pausa, eu coloco uma vírgula e vou buscar com você uma história um pouquinho antes, para a gente, um tanto antes, para a gente entender a importância desse templo, ok? Aí você vai prestar atenção, porque é um pouquinho a questão histórica. Onde começa essa história desse negócio de templo? Você sabe que Israel passou 400 anos no Egito. Depois de 400 anos no Egito, eles entram para a Terra Prometida. E quando eles para caminho da Terra Prometida, e na estrada da jornada da Terra Prometida, no deserto, o Senhor começa a exigir algumas coisas deles. Eles têm que cultuar lá no deserto. Deus tira a água do Senhor, manda tirar a água da rocha, a nuvem continua caminhando sobre eles, o maná cai todo dia, mas um dia o Senhor chamou Moisés, capítulo 25, versículo 8, do livro de Êxodo. Esse versículo para mim, ele é tremendo. Êxodo 25, 8, porque o Senhor falou assim: Moisés, vocês vão fazer para mim um santuário, sabe para quê? Porque eu estou querendo vir morar no meio de vocês. Oh, aleluia. Vocês vão fazer um santuário, porque eu vou descer para ter comunhão com vocês. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Desde o Éden, Deus está atrás do homem, querendo relacionar com o homem. Deixa eu falar isso de novo, porque isso me dá uma alegria na alma, porque o que me encanta no Evangelho, o que me encanta em Deus é a capacidade que Ele tem de deixar a gente relacionar com Ele. Se o nosso cristianismo, se a nossa vida de servir a Deus fosse sendo um negócio abstrato, Ele lá, que você tem que ir para uma montanha e ficar concentrado lá, e ficar isolado lá, enclausurado lá, e meditando e voltando e regredindo, seria um negócio terrível. Mas aqui não, meu querido. No lugar que tiver um adorador, no lugar que tiver um salvo, a gente nem vai, ele vem. Ele nem vem, porque ele não viaja, ele está. Pastor Chiquinho manda uns videozinhos lá do meio do cafezal. O senhor sente a presença de Deus no meio do cafezal? Sim ou não, pastor Chiquinho? Alguém sente a presença aqui de Deus aqui viajando? Levanta a mão. Alguém sente a presença de Deus aqui trabalhando? Sente? Alguém sente a presença de Deus cozinhando? Tem alguém? Alguém sente a presença de Deus aqui lavando roupa? Desde o Éden, Deus está atrás. O Éden, Deus está atrás do homem. Agora o Senhor disse: Moisés, você vai fazer um santuário para mim, e eu vou vir morar no meio de vocês. E eu estava olhando do capítulo de número 20, estava olhando agora à tarde, do capítulo de número 25 até o capítulo de número 40 do livro de Êxodo. Deus dá todo o modelo para Moisés: o altar, o candelabro, cada um tinha uma representação, as cortinas, aleluia. Eu vou falando mais umas coisinhas, porque Deus é Deus de detalhes. Tinha uma cortina grossa que dividia o santo do lugar santo. Tinha o castiçal de ouro, tinha a mesa dos pães da proposição, tinha o altar do incenso, tinha a bacia de bronze, aleluia. Tinha o altar do sacrifício, tinha os varais para carregar a arca do concerto, tinha as cordas que puxava, aleluia, a cobertura do tabernáculo, tinha as estacas. Deus mandou fazer tudo direitinho, porque Deus não é Deus bagunçado, Deus é Deus organizado. E a minha Bíblia diz, eu não sei você, gente, eu estou sentindo Deus aqui, dá vontade de voar. Eu nunca voei não, a não ser de avião, mas dá vontade assim, ó, sair voando assim, flutuando, não sei você. Há uma presença de Deus gloriosa aqui nesse ambiente aqui. Prepara para a maquiagem voar aí, servinha de Deus. E a Bíblia diz lá no capítulo do capítulo 28, se é que tem maquiagem por aí fora, no capítulo 25 ao capítulo 40, Deus mostrou tudo para Moisés como ele deveria fazer. Agora quando chega no 40, opa, já estou arrepiado aqui.
Capítulo 40, Deus manda Moisés levantar o tabernáculo, porque fez as pecinhas tudo direitinho. Moisés, está todas as pecinhas do quebra-cabeça? Tudo. Agora vai montar. Quem que vai montar? O menino, o Davi, o Enéas, Você pode ajudar, Marconi? Você pode, Eduardo? Você ajuda aí, Gerson? Você ajuda, Daniel? É assim? Gersonitas, coatitas e meraritas, da família de Levi. Uns vão mexer com uma parte, outros vão mexer com outra, outros vão mexer com outro. Uns vão carregar o braseiro. Outros vão limpar. Outros vão tirar cinza. Tem uma turma que vai carregar a arca. Porque cada um no seu devido lugar. Vou repetir, cada um no seu devido lugar. Opa! E a Bíblia diz que o Senhor deu sabedoria a 2 homens, Bezaleel e a Oliabe, aqueles para trabalhar é isso mesmo? Os artífices que trabalham em ouro, em peça, decoração, eram esses homens. Bezaleel e Oliabe. Colei minha língua. É nome mesmo, não é língua estranha não. Bezaleel e a Oliabe. Ok? Depois qualquer coisa o Alexandre me ajuda, ele confere se é a Oliabe mesmo. Mas veja bem, quando montou tudo, agora, Aloí, Êxodo 40, versículo de número 34. Assim que acabou de montar o tabernáculo, versículo de número 33, 40, 33. Prepara para você dar uma glória. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Quem que acabou a obra? Quem que acabou a obra? De novo, quem que acabou a obra? Está tudo prontinho. Então está resolvido. Aí o Senhor falou: Moisés, você fez do jeito que eu mandei, não fez? Agora eu vou fazer minha parte. Versículo 34. Então faz a tua parte que Deus vai fazer a dele. Preparar o tabernáculo é você, mas manifestar a glória é Deus. Jesus dos crentes. A nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Irmãos, eu imagino, se esse culto aqui já está bom, imagina a glória, a fumaça, a presença, a nuvem em cima, é um negócio fenomenal. Vai o versículo de número 35 então. De maneira que Moisés não podia nem entrar na tenda da congregação, porque o negócio era tão forte que parece que encostava na glória, assim, ó. Parece que encostava, assim, entendeu? Havia uma barreira da presença. Não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o quê? O tabernáculo. Versículo de número 36. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam todas as jornadas. Deus está morando no meio deles. Aí o Senhor falava: vamos mudar. Aí eles mudavam, porque andava debaixo da nuvem, sim ou não? Quem pegou? Versículo de número 37 agora. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhava até o dia em que ela se levantava. Versículo de número 38. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Agora eu vou abrir um parênteses, tem muitos obreiros aqui, deixa eu dar uma palavrinha para você, para nós, para os senhores. Meus irmãos, a presença desta nuvem sobre a nação representava muita coisa. Mas dentre as coisas que esta nuvem representava, presta atenção nisso aqui. Era que Deus estava com eles. Você sabe, eu vou falar porque o Espírito de Deus, eu conheço a voz do Espírito Santo. Você sabe que existe um momento do dia que não está nem escuro e nem claro, sim ou não? Chama lusco-fusco. Ok? Lusco-fusco, não está nem claro. Então você não vê uma nuvem direito, porque não está escuro, não está claro de tudo.
Mas você não vê ela toda também, porque está começando a escurecer. Eu imagino que quando ia dando a tarde, isso é troço da minha cabeça, o Moisés olhava para aquela nuvem e parece que não estava vendo muito ela, porque estava meio lusco-fusco. Aí ele fala: meu Deus, se essa nuvem sumir, como é que eu vou arrumar com 2,5 milhões de pessoas nesse deserto? Só que quando ele pensava assim, daí a pouco, lá na ponta da nuvem, ela começava a avermelhar. A nuvem via avermelhando, se ele falava: não, Deus está comigo em mais uma noite. Isso aqui é Deus me dando uma palavra para obreiros e obreiras aqui. Tem hora que no teu ministério você diz: acabou a nuvem, Deus não está comigo mais. Daqui a pouco te prepara, porque você vai ver a ponta da nuvem começar a pegar fogo, e Deus vai dizer: fica tranquilo, porque eu continuo contigo no teu ministério, e a prova é que eu estou te sustentando e não vou te abandonar em mais uma noite. Tem alguém pegando isso aqui? Pode adorar a Deus? Eu acho que eu não chego em Jerusalém, no templo não, mas larga para lá, vamos lá, que eu ainda estou longe, ainda estou no deserto. Veja bem, mas tudo bem, vamos um cadiquinho, como diz o mineiro. Durante 40 anos Deus andou com esse povo no deserto, ok? Deixa eu virar a folha do iPad. Quando eles atravessam o mar, quando eles atravessam o Rio Jordão, que entram na terra prometida, eles estão carregando o tabernáculo também, sim ou não? Estão carregando o tabernáculo. Só que agora a nuvem parou, sumiu, porque eles já estão na terra. Agora parou o maná, agora eles têm que plantar. Agora eles têm que conquistar. Eles deram a volta sobre Jericó, você conhece, não é verdade? Foram 13 voltas, ok? 13 voltas sobre Jericó. Não é não, pastor, 7? Não, meu filho. Durante 6 dias eles deram uma volta. Ok? E no último dia eles deram 7. Então 7, 6, 13. Tudo bem. No último dia, aleluia, levaram a arca e tocaram a trombeta, porque o negócio era a presença na arca. Não era eles, é a presença neles. O negócio não é você, é Deus dentro de você. Se ele sair, acabou. Tudo bem. Aí, eles, no livro de Josué, capítulo 18, eles arrumam um lugar para colocar esta tenda, esse tabernáculo, que era chamado de tenda ou tabernáculo. Pastor, o que foi nesse tal de Siló? Siló era um determinado lugar que pertencia a uma determinada tribo. Aí o Aloysio já coloca para mim Gênesis 49, versículo de número 8, porque tem uma ligação aí, eu estava vendo. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. A tribo de Judá. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-te, deita-se como um leão, e um leão velho, quem o despertará? Versículo de número 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a eles os povos congregarão. Se essa tribo foi parar nesse tal de Siló aí, porque aí mais de 400 anos aí, ó, Deus já tinha falado aí com o Jacó, na hora de abençoar lá, 300 e tantos anos, que esse negócio de Siló aí, que negócio de Siló é esse? Que negócio de Judá é esse? Que negócio de leãozinho é esse? É porque Jesus é da tribo de Judá, entendeu? Por isso que é chamado leão da tribo de Judá. É profecia aí de Jacó sobre a tribo de Judá, é por isso. Mas vamos caminhar mais um bocadinho. Vai lá. Esse tabernáculo foi morar nesse lugar chamado Siló. Quando Samuel nasceu, o tabernáculo estava onde? Em Siló. Quem era o juiz? O 14º juiz era o sacerdote Eli. Os filhos dele eram Hofni e Finéias. Uma época de confusão. Deus levantou Samuel. Naquele momento a arca do concerto foi roubada. Você sabe disso, pelos filisteus. A glória foi embora. Por isso que botaram o nome no menino, neto de Eli, de Icabode, porque a glória foi embora. Cabode do hebraico é glória, ok? Por isso que botaram o nome do menino de Icabode. Foi-se embora a glória. E esta arca ficou circulando por lá. Diz a Bíblia que ela ficou 20 anos na casa de um tal de
Abinadab. Quando essa arca ficou lá 20 anos, não aconteceu nada. 20 anos que essa arca ficou lá. Mas sabe o que aconteceu? Levaram essa arca para a casa de um tal de Obed-Edom. Quando chegou lá na casa de Obed-Edom, com 3 meses a casa do menino explodiu. Aí eu fico só perguntando, por que fica 20 anos num lugar e não acontece nada, com 3 meses resolve tudo? Porque não tem a ver com o lugar, tem a ver com o propósito de quem está tomando conta da arca. Porque o que vai fazer a diferença não são os meninos de Abinadab, né? Pegando o espanador, e essa caixinha aqui, olha, vamos pular em cima dessa caixinha e tal. E era a arca do concerto. Na casa de Obed-Edom, não, isso aqui, a glória de Deus está aqui, vamos cuidar disso aqui direitinho. Tem a ver com a reverência da presença de Deus. Eu acho que eu estou falando um negócio sério aqui, hein? 20 anos num lugar, não aconteceu nada. 3 meses no outro lugar, a glória desceu. Porque tem a ver com o propósito e a reverência do coração. Mas tudo bem, esta arca ficou lá, você sabe da história. O que acontece? O Davi, nessa época, era rei de Israel. Ficou sabendo que a casa de Obed-Edom explodiu de bênção. Aí ele falou com o Natan: ô Natan, eu estou morando nesse palácio aqui de cedro, e o nosso Deus está sem teto aí, faz parte do pessoal do sem teto. Não tem casa para ele, não. Eu vou construir uma arca para ele. E o Natan falou: vai mesmo, o Senhor é contigo. Aí o Natan na carne. Quando o Natan chegou em casa, o Senhor falou assim: ô Natan, queria que você desse um recado a Davi para mim. O que o Senhor quer que fale com ele? Fala com ele que não vai construir templo, não. Mas eu acabei de falar com ele que ia, mas quem falou foi você, não fui eu. Ô profeta, cuidado com o que você profetiza, viu? Que se for da carne, eu sei que vai ter que cumprir. Se foi Deus, é Ele que vai cumprir. Ok, querido? Ok, querida? Tudo bem. Mas o que... Oh, meu Deus, eu estou apavorado por causa do relógio. Mas deixa eu falar. Aleluia. O Davi busca aquela arca lá para Jerusalém. Só que aí eu queria falar um negócio que talvez você não saiba. Que Davi não levou o tabernáculo para Jerusalém. Davi montou uma tenda para colocar a arca do concerto em Jerusalém. Ok? Você pode buscar na história que nós tivemos um tabernáculo de Moisés, nós tivemos o tabernáculo de Davi e depois nós tivemos o templo de Salomão. São 3 situações. Mas agora, o que está acontecendo? Eu queria falar sobre Davi levando a arca, mas não vou. Foi dançando na frente da arca, bailando, aquele negócio todo, a presença de Deus, levou para Jerusalém e tal, uma maravilha. Mas agora, o que eu quero falar? O Salomão, filho de Davi, antes dele morrer, o Davi deixou tudo preparado. Eu estava lendo agora à tarde. Até a organização dos cantores, dos maestros, dos músicos, tudo organizadinho. Deixou dinheiro, deixou prata. E a Bíblia diz que o Salomão construiu um templo maravilhoso. Um templo maravilhoso. Algumas coisas eu queria ressaltar. No tabernáculo tinha um castiçal. No templo tinha 10. No tabernáculo tinha uma mesa com os pães. No templo de Salomão tinha 10. No tabernáculo tinha uma bacia para os sacerdotes lavar as mãos. No templo de Salomão tinha um mar de fundição. É como se fosse uma baciona muito maior. E eu fiquei me perguntando, por que no tabernáculo era um castiçal só e no templo era 10? Porque é o seguinte, aí o Espírito Santo falou no meu coração: à medida que Deus vai te ampliando, você precisa aumentar também a dimensão do que Deus está fazendo. Opa, Deus está te usando num cadiquim, é um tabernáculo, Deus é um castiçal. Deus está te usando muito, tem muita responsabilidade, vai aumentando os castiçais, porque você vai precisar. Se você orava meia hora, vai ter que orar 2, porque agora a responsabilidade é mais. Vai ter que ampliar, porque o templo agora é maior. Mas larga para lá. O que me encanta agora é o dia da inauguração do templo. O Salomão fez um altar, um púlpito. Diz a Bíblia que ele começou a adorar a Deus e ele não aguentou ficar de pé não, ele caiu de joelho. Um rei.
E falou: Senhor, eu fiz esse templo maravilhoso aqui, Senhor, é tudo de ouro, é lindo demais, do jeito que o Senhor ordenou. Mas deixa eu falar um negócio com o Senhor. Nem o céu do céu cabe o Senhor. Não, eu vou falar de novo, porque tem gente que não pegou. Não, você precisa pegar isso aqui. Nem o céu do céu te cabe. Então o Senhor não vai caber dentro desse templo aqui também não. O Senhor é grande demais. Oh, aleluia. Vou falar de novo. Nem o céu do céu te cabe. Aleluia. Como é que o Senhor vai morar dentro de um templo desse aqui, feito por mãos de homens? E eu imagino, olha aqui para mim, para você pegar e dar um glória. Eu imagino Deus olhando, mas fica tranquilo que vai chegar uma hora que eu vou morar, não é dentro do templo aí em Jerusalém não. Vai chegar uma hora que o meu filho virá, aleluia. E lá ele vai dizer assim: eu estou voltando para o Pai, e eu vou mandar o outro Consolador, que é do meu tamanho, para ficar com vocês. E ele vai morar, não é dentro do templo não, ele vai morar dentro do coração de vocês. Porque ele não cabe nem no céu do céu, mas no coração do quebrantado ele habita. Quem está sentindo a presença dele aí? Adoro um pouquinho, adoro um pouquinho. Quem está sentindo a presença do Espírito de Deus, o Espírito de vida, o Espírito de graça, o Espírito que adora, que nos ajuda na adoração, o Espírito que levanta, o Espírito que direciona, o Espírito que cura, o Espírito que santifica. Lamento não ter mais tempo, mas eu gostaria de dizer que já vou caminhar lá para o Novo Testamento. Mas agora, quando a glória desce nesse templo, irmãos, a Bíblia diz, eu não consigo ler, segundo Crônicas capítulo 6, capítulo 7, diz a Bíblia que o Senhor falou: Salomão, eu gostei desse negócio que eu vi aqui, e eu escolhi este lugar, Salomão, e eu santifiquei esta casa, Salomão. Os meus olhos estarão nessa casa, Salomão. Eu vou falando mais. O meu coração vai estar aqui, Salomão. Os meus ouvidos estarão aqui, Salomão. Eu santifiquei esta casa, Salomão. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, Salomão, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, eu vou descer aqui, eu vou sarar a terra. Segundo Crônicas capítulo 7, versículo de número 14, diz assim: mas aí, irmãos, esta casa, eu não vou parar sem falar isso aqui. Esse templo em Jerusalém, ele tinha pelo menos 4 propósitos. Quantos propósitos? 4. Primeiro propósito: o Senhor habitar no meio do seu povo. Segundo, Israel oferecer culto a Deus. Terceiro, unidade nacional. O que é isso, pastor? Era o ponto de encontro que todo ano eles iam. Você já viu quando a mãe ou o pai morre, a família como é que foi a palavra? Dispersa. Porque enquanto o pai e a mãe estão vivos, o pai e a mãe é o lugar que encontra. Os cunhados brigados, um genro meio encrencado, mas de vez em quando encontra, no Natal, mas encontra. Porque casa de pai e mãe é point. Jerusalém era o ponto. Todo ano ia lá, a nação toda. E aí, menino, tem um ano que eu não te vejo. Shalom Alihom. Um ano que a gente não encontra. Shema Israel. Oh, maravilha. E adorando. Baruch Rabab sem Adonai. E vai. Não é língua não, irmão, é hebraico. Bereshit bara Elohim et haret hashamayim. E vai, e citando os textos do Antigo Testamento, e vai adorando lá. Era o point. 4. Livrar Israel da idolatria. 4 motivos. Número 1, o Senhor habitar no meio do seu povo. Segundo, Israel oferecer culto. Terceiro, unidade nacional. 4, livrar Israel da idolatria. Era o propósito. Irmãos, quando ele consagra esse templo, a glória desce. Diga para uma pessoa que está do seu lado assim: pensa numa presença, irmão.
Ô Sandro, eles não conseguiam entrar para oferecer sacrifício não, pastor Chiquinho, não é, pastor Sumar? E a Bíblia tem um versículo lá que até os sacerdotes pegaram a buzina e começaram a tocar. Quem tocava eram os outros pessoal lá da música. Os levitas começaram a tocar as buzinas também, de tanta glória. É verdade, está escrito lá no livro da Crônica, capítulo 7, 6, 2 Crônicas. Olha para cá, tem um menino conversando lá, tem outro olhando para o lado, mas olha para aqui para mim, olha para cá. Eu estou vendo tudo aqui. Eu posso falar, porque pé de galinha não mata pintinho. Olha para cá, é isso aí. A glória desce de uma maneira, irmãos, que o Salomão já está pro chão afora, o povo adorando, e aqui a confusão, santa confusão, é claro, né? E aquele negócio todo. E Deus falou, estou aí, ó. Só que, irmãos, os anos se passaram. Aí eu queria que você acompanhasse comigo. O reino dividiu, a idolatria entrou, passaram-se 200 anos. O rei Ezequias assumiu o trono no lugar do seu pai Acás, limpou o templo, derrubou os altares, ofereceu sacrifício, celebrou a Páscoa. 200 anos depois, a glória de Deus desceu. Um grande avivamento na época do rei Ezequias. Preguei sobre isso quinta-feira lá em Santana. Mas escuta, os anos se passaram. Agora eu preciso, com 5 minutos, terminar. Acho que eu não vou conseguir, mas eu preciso. E esses meninos tocador, todo mundo aqui, pregador, vai ter tudo que eu vi o que eu vou falar. Só tomei os comprimidos de manhã, agora de tarde não tomei. É brincadeira. Os anos se passaram. 605 vem o cativeiro da Babilônia. 597, a segunda invasão. 586, Nabucodonosor com seus soldados entram dentro do templo, destrói o templo, rouba as coisas sagradas, os vasos sagrados do templo, leva tudo para Jerusalém, para Babilônia, desculpa, tira tudo de Jerusalém, leva tudo para Babilônia, começa o cativeiro babilônico. Aquele templo lindo de Salomão está numa situação tão terrível, presta atenção nisso aqui, que Jeremias, no livro de Lamentações de Jeremias, ele sai do lado de fora da cidade. Os historiadores dizem que ele se assenta numa montanha chamada Caveira ou Calvário, e ele vê a fumaça lá no templo em Jerusalém, mas não é fumaça de altares erguidos, não. Fumaça do fogo dos inimigos lá da Babilônia. E ele diz, caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós porque pecamos. Mas lá no meio ele fala o que o pastor Chiquinho pregou outro dia, e eu copiei para pregar em outro lugar, não deu muito certo não, mas que a mensagem era dele, o esboço era dele. Ele falou, restaura-nos como dantes, Senhor. O Jeremias chorando, devolve aquela glória de novo, Senhor. O Nabucodonosor levou tudo, e Deus olhando do céu dizia, vai demorar um tempinho, mas eu vou. Eu sinto Deus aqui, hein? Demorar um pouquinho, mas eu vou restaurar sim, porque Deus não desiste. Quem está entendendo isso aqui esta noite? Passaram-se 30 anos, passaram 50 anos, passaram 60 anos, passaram 70 anos. Tem um homem lá, por nome Ciro, lendo as crônicas, achou uma citação dele, que Isaías havia profetizado 150 anos antes dele nascer, dizendo, Ciro, a quem eu tomo pela minha mão direita. Deus nunca perdeu o controle da história e nunca vai perder. Quem está ligado está aprendendo muita coisa aqui esta noite da história bíblica. Aí você sabe o que aconteceu? Autorizou Zorobabel com 49.875 pessoas aproximadamente, 50 mil pessoas voltaram para Jerusalém. Para quê?
para reconstruir o templo que o Nabucodonosor havia derrubado. Quando voltaram para reconstruir o templo, é uma longa história, começaram a reconstruir o templo, etc. Zorobabel, os inimigos se levantaram, aí começaram a dizer: não, esse templinho aí, isso não é nada diante do templo de Salomão, vocês não têm dinheiro para isso também não. O Zorobabel parou com a construção, menino, porque os desanimadores sempre aparecem. Não adianta você mexer com essa obra aí não, filho. Você está conversando com esse negócio de ciclo de oração, isso não vai dar certo não. Você está conversando com esse evangelismo, não vai dar certo não. Fica tranquilo, porque se Deus mandou, vai dar certo. Opa, vou falar de novo. Fica tranquilo que se Deus mandou, vai dar certo. Aí o Zorobabel parou. Quando o Zorobabel parou, Deus chama um profeta por nome Ageu e manda lá: ô Zorobabel, como é que está aí o movimento? Não, a gente parou, tá, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não está tendo dinheiro. O Ageu falou assim: pode botar a mão na obra, porque eu sou dono do ouro e sou dono da prata. Vou repetir: eu sou dono do ouro e sou dono da prata. Põe a mão na obra. Aí o pessoal falava assim: esse templinho aí, isso aí ó, não é nem, mas nem parece com o templo, é muito menor que o templo de Salomão. O que o Ageu falou? Continue construindo, porque a glória dessa segunda casa vai ser maior do que a glória da primeira. Quem pegou? Aleluia. A glória desta segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Alguém já imagina por quê? Nessa primeira entrou Salomão, nessa primeira entraram os sacerdotes, nessa primeira entrou um monte de gente, mas na segunda foi o Cordeiro de Deus que entrou lá em Jerusalém dentro dela. Na segunda, a glória da segunda casa é maior do que a da primeira, porque foi o Filho de Deus que pisou lá. Quem está pegando isso aqui? Aí ele está meio desanimado. Deus levanta qual outro profeta? O profeta Zacarias, sim ou não? O profeta Zacarias foi lá e ele está meio duvidoso. E o Zacarias falou: está vendo o prumo na mão de Zorobabel? A mão que começou vai terminar, porque não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito, assim diz o Senhor. Os anos se passam. Passa o império Medo-Persa, na época do Zorobabel. O Esdras volta para reconstruir o culto. O Neemias os muros. Entra o império assírio. Passa o império assírio, vem o império romano. 64 a.C. Quando Herodes assumiu, ele amplia o templo. Ele reforma o templo e amplia o templo. É essa época que Jesus chegou. É agora que eu quero. Essa não, presta atenção. Demorei quase 3 dias para preparar esse esboço. Você não vai prestar atenção? Eu fico com a cabeça quente aqui e desço aí, e não acontece nada. Confundi meus papéis tudo aqui. Isso aqui. Quem aguenta mais 5 minutos antes do santo cantar? Jesus aparece no cenário da história. Agora eu volto lá no início da minha história. Foi apresentado, foi várias vezes no templo. Agora na última semana dele morrer, ele aparece lá no templo. Irmão, esse dia que Jesus chegou lá, Mateus capítulo de número 21. Quando eles chegaram lá, Jesus chegou lá, ele viu um negócio que ele não gostou. Pergunta assim: por quê, pastor? Porque eles estavam vendendo, negociando dentro do templo. Eu precisava de muito tempo para explicar por que eles vendiam pombinho, cordeiro, cabrito, ovelha no templo. Porque o camarada vinha lá da Galileia, vinha lá de algum lugar do Império Romano, vinha lá da Mesopotâmia, vinha lá de Roma, vinha de algum lugar espalhado do Império Romano para cultuar em Jerusalém. Como é que o camarada ia trazer um cabrito? Como é que o camarada ia trazer uma pombinha? E outra coisa, ele vinha, por exemplo, com o dinheiro lá de Roma, ou ele vinha do dinheiro do seu país. Quando ele chegava em Jerusalém, o único dinheiro que valia era o shecar.
que era o dinheiro do templo. Aí o que ele tinha que fazer? Trocar o dinheiro. Quem está comigo aqui, diga amém. Ele tinha que trocar a moeda que ele trazia na moeda do templo. E ele falava: me dá uma pombinha dessa aí que eu vou oferecer sacrifício. Me dá um cordeiro desse aí que eu vou oferecer sacrifício. Até aí, tudo bem. O problema é que os religiosos acharam um motivo para ganhar dinheiro em nome da religião. Virou um negócio. E aí eu vou preparar para apanhar na internet agora. Eu vou preparar, mas estou preparado para isso. Meus irmãos, em muitos lugares a igreja virou um comércio. Eu falo diante de Deus que está aqui. Eu recebo 3, 4, 5, até 6 ou 7 convites por dia para pregar. 90% deles, qual é a primeira palavra que as pessoas perguntam? Quanto o senhor cobra? Porque parece que virou. Você liga para uma pessoa e fala: o irmão pode vir? Ele diz: é X por noite. Esta semana um amigo meu ligou para uma determinada pessoa. Essa pessoa pediu 10 mil reais para cantar uma noite. Um outro amigo ligou para um pregador, ele pediu não sei quantos mil reais. Não prega domingo de manhã, só prega nas noites. Tantas passagens, assim, determinada distância não vai de carro. Eu não vou dizer para você que eu não ganho ofertas como eu viajo, não. Eles me dão a despesa da viagem e me dão uma oferta voluntária. Dependendo do lugar, eles perguntam quanto que é. Eu disse: eu não exijo, irmão. Não, mas o senhor precisava me dar pelo menos uma base. Olha, irmão, em tal lugar me abençoaram com tanto. Porque a oferta precisa ser bênção para quem dá e bênção para quem recebe. O dia que eu colocar preço, o meu ministério não terá valor. Vai ser um produto. Agora, se eu dependo de Deus, Deus nunca vai deixar faltar o pão na minha mesa. Agora, o dia que a igreja for um comércio para as pessoas enriquecer, aguarda para ver o fim. Porque o dinheiro mais sagrado que tem é o dinheiro da obra de Deus. Eu estou falando, eu queria falar isso aqui. Aleluia. É pesado o que eu estou falando. Você não pode explorar a noiva do cordeiro. Tem gente estuprando a noiva do cordeiro e o noivo não está gostando. Deus vai limpar os púlpitos do Brasil. Ele tem falado isso. Eu sinto um temor de Deus aqui dentro deste ambiente. Nós não podemos negociar com a noiva. É a primeira coisa. Jesus viu que eles estavam negociando. Jesus chegou e tocou para fora. Botou: aqui não, aqui não, aqui não. Porque aqui não é lugar que você compra a bênção de Deus. Aqui é lugar que você vem para entregar a adoração e vem receber dele a bênção. E eu garanto para você que está me ouvindo, quer ser um pregador, quer ser um cantor, descansa que se Deus te chamou, Ele vai cuidar de você nos mínimos detalhes. E vou falar o que o pastor, não é orgulho, e Deus me guarde. Eu vou falar com vocês o que o saudoso pastor Deludes Guimarães falou comigo um dia. Pastor, o fulano de tal andou ligando para mim aí, para me fazer uma agenda para ele aqui. Ô pastor, eu estou precisando de umas agendas. Abre aí para mim uma porta, faz umas agendas nessa região para mim aí, não sei o que. Ele falou: não, irmão, não faço não. Aí eu falei: mas por que o senhor não fez, pastor? Ele falou assim: porque o bom obreiro não sobra. Se o Sandro vem cantar Ipanema, eu falo: Sandro, eu posso segurar você um dia a mais para cantar comigo aqui, para ir no Pocrane? É outra história. Agora, o camarada está tendo que ligar, oferecer, fazer propaganda. Tem alguma coisa errada, irmãos. O homem que Deus chamou, a mulher que Deus chamou, o telefone dele vai tocar, a agenda dele vai chegar, porque Deus é que vai botar o nome dele na lista e o nome de Jesus vai ser glorificado. Eu não importo o tanto que eu for apanhar, mas esta noite eu não saio daqui sem falar isso. Jesus chegou e não gostou do que viu.
Primeira coisa que Jesus não gostou do que viu: estavam negociando dentro do templo. Segunda coisa que não gostaram do que viu: é bem verdade, irmãos, que não tinha jeito de levar pombinha, levar cabrito de longe, mas era mais fácil chegar e comprar pronto, sabe? Mas o propósito de Deus era que criasse a pombinha em casa e dizia: essa aqui é que eu vou levar esse ano para adorar. É esse cordeiro aqui que eu vou levar. É esta ovelha aqui que eu vou preparar o ano inteirinho para oferecer o sacrifício lá. Sabe o que é isso? É gente que sai de casa não para comprar um culto pronto. Eu vou lá e toco de qualquer maneira, eu vou lá e canto de qualquer maneira. Eu quero dizer para esses meninos que estão tocando, para todos nós, que nós não somos profissionais da fé, nós somos adoradores do Senhor. O dia que vocês tocar para aparecer, vocês estão no lugar errado. Tem que ir procurar Silvio Santos, tem que procurar televisão. Aqui não é se eu não for tocar, eu não vou no culto. Que não vai tocar, rapaz? Tu vem para adorar a Deus. Se der para tocar, toca. Se não der, não toca. Porque você não precisa tocar para adorar. Você tem uma mão para levantar, uma boca para... É igual que tem pregador que senta no púlpito e vira uma múmia, não abre a boca, não adora, não levanta a mão, enquanto põe o microfone nele na mão dele para ver o que ele fica. Adora aí, irmão, que eu estou todo arrepiado. Não tá nada, rapaz, tu estava frio aí. É bem verdade que não é todo mundo que grita, todo mundo que levanta a mão, todo mundo que faz igual a Neide, bate palma, não é verdade? E tal, não é todo mundo que sai andando por aí afora. Mas, irmão, a gente tem que dar sinal de vida. Aleluia, vou falar de novo, a gente tem que dar sinal de vida, irmão. Uma aguinha tem que correr aqui do nosso zóio. Eu sei que é olho, mas eu estou falando zóio. Eu tenho uma aguinha, tem que correr aqui do nosso olho, do nosso zóio. Mas ele já chegava, já comprava o pombinho, já comprava o cordeiro. Não, já está tudo prontinho. Eu vou na igreja, eu sei quem vai cantar, já tenho o culto, eu já vou coisa. Eu vou lá e assisto. Você assiste? Não, você está no lugar de adoração. E essa turma, ele tem um problema. Jesus denuncia eles também. O pastor Simão, um grande teólogo, o pastor Chiquinho está aqui, sabe? Jesus denunciou eles. Por quê? Os fariseus falavam: manda esses meninos calar aí, que estão gritando aqui dentro da igreja, está perturbando. Esses são os teólogos de plantão que criticam tudo. Porque o irmãozinho foi chorando, deu uma catarreirazinha assim, ó, ele fez assim, olha lá, olha pra você ver que vergonha. O outro fez assim, levantou a mão, olha lá, tá vendo? Olha lá, olha que descontrole. Meu filho, você não é espectador, não. Você é adorador. Aí Jesus olhou e falou assim: não critica não, porque está escrito que dos lábios daqueles que mamam, dos lábios daquele, é amamento, não é? Dos lábios, está lá no livro do Salmo 8:2, Salmo 8:2, do lábio dos que mamam que sai o que? O verdadeiro louvor. Acho que não é da boca das crianças, dos que mamam suscitaste força. Por que Jesus falou que era para deixar os menininhos adorar? Porque dos lábios dele que saía a verdadeira adoração. Porque criança, irmão, faz festa. E outra coisa, me deu uma tristeza, irmão, o dia que meus meninos falou um negócio comigo. Falou o que, pastor Jânio? Falou: papai, eu achava que o senhor era grande. Meu pai é grande. Depois viu que eu tenho 1,68 m, agora caiu com 1,67 m, estou diminuindo. Fui medir no lugar outro dia, 1,62 m. Eu falei: não, doutora, mede de novo aí, que não é só 1,69 m. Eu sei que ele vai ficando velho e vai encolhendo, mas não é tanto também não. Você está rindo, mas pode preparar que a gente vai ficando pequeno. Por que Jesus falou que tem que ser igual a criança? Porque criança, irmão, tem hora que faz festa. Criança tem o coração aberto. Criança não fica reparando muita coisa. Jesus falou que você tem que ficar como criança, adorar, ser solto. E outra coisa, como criança, você vê o seu pai grande. Como criança, você vê que as coisas são bonitas. Eu fico vendo, irmão, minha netinha, eu busco ali um hambúrguer para ela. Às vezes nem é lá naqueles lugares, que eu não vou fazer propaganda para ninguém, mas aquele lugar pão que eu gosto de comer.
Às vezes até no lugar mais rápido ali, elas falam, mas que delícia, porque criança tem o coração tão puro. Criança vem no culto, irmão, para adorar, pode ser o irmãozinho mais simples, né? Aleluia, aleluia. Ela fala, oh glória, que culto maravilhoso. O outro observador, o fariseu, o publicano neus, errou, o pastor desceu do púlpito umas 3 vezes, o cantor saiu andando, perdeu a ética. A cantora, ele ficou assim pertinho da cara da cantora. Que falta de ética. Que falta de ética, rapaz? O camarada está adorando. Deus deu para ele um jeito de adorar. Adora do jeito que Deus te chamou. Abra essa cara, exalta o nome de Jesus. Quem está entendendo isso aqui? É isso aí. Jesus falou, vocês calam a boca, deixa os meninos adorar, porque a minha casa será chamada casa de oração. Fica de pé comigo adorando, que eu estou com vontade de pregar mais, mas não posso. Aleluia. Agora eu queria que aí eu já vou fechar minha Bíblia. Cheguei, não tem que negócio do cheguei, minha Bíblia. Cheguei, Brasil. Coloca para mim Mateus 21 versículo 13 e 14 para mim. Aleluia. Esses meninos que vieram de Patinho, vocês podem ficar tranquilos que eu mandei comprar uma pizza para vocês. Vocês não vão sem comer não, tá? E se vocês vierem de carro, vou dar gasolina, vocês pôr no carro de vocês também. Aleluia. Aqui a gente não sai sem abençoar não. Aleluia. Eu queria que você olhasse e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada o quê, irmão? Casa de quê, irmão? Casa de quê, irmão? Agora coloca o versículo de número 14 para mim. E foram ter com ele ao templo cegos, coxos, e os curou. Sabe por que templo? Olha aqui para minha mão. É lugar de cura. Tem alguém que chegou aqui talvez com a alma magoada? Quem sabe tem alguém nos acompanhando? Eu queria saber, até, eu acho que deve ter mais de 100 pessoas acompanhando. Mais de 300 pessoas online. Meu Deus do céu. Eu não sei como você chegou aqui hoje.